E aí galera, boa noite. Estou de volta aqui mais uma vez, trazendo mais uma resenha com vocês. E hoje eu vou entrar numa resenha de um livro que, pra mim, foi um dos livros que mais me ensinaram sobre o mundo espiritual, sobre demônios, sobre os espíritos humanos e inumanos. Usar a nomenclatura espíritos inumanos é praticamente usada única e exclusivamente, não é exclusivamente usada, mas é quase exclusivamente usada por dois pesquisadores paranormais muito famosos, que eu até citei eles no livro passado, umas 2 ou 3 menções que eu fiz a eles, que são o Ed e Lorraine Warren. Pois é, então, esses dois pesquisadores, eles são pesquisadores. O Ed, ele era demonologista. O que é ser demonologista? A Lorraine ela clarividente. O que é clarividência? E nesse livro aqui que eu vou trazer de resenha para vocês hoje, a gente aprende tudo isso. Tudo sobre espíritos, demônios, espíritos humanos, inumanos, espíritos que possuem casas, espíritos que possuem pessoas, e espíritos que possuem, além de casas, pessoas, possuem objetos, como foi dito no livro passado, que foi Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios. E o vídeo de hoje vai ser... Semana passada, tem uns 2 dias, o livro foi sobre espíritos presos exclusivamente em objetos ou em casas, ou até apegados em seus ossos, dependendo da história. Mas esse de hoje são livros que são apegados a casas, algumas vezes em pessoas. Mas esse livro, mais uma vez, essa enciclopédia sobrenatural que eu trarei hoje, é um de 3 livros da saga, da trilogia, Arquivos Sobrenatural. Arquivos Sobrenaturais, né? No caso do plural. Esse livro aqui, Ed e Lorraine Warren, demonologistas. Eu vou primeiro falar do livro físico. Capa, ótima, maravilhosa. Tem esses detalhes aqui envelhecidos, tá vendo? Esses detalhes velhos, como se fosse um branco envelhecido. Em dourado, tá em verniz. Do autor Gerald Beitel. São 3 livros dessa trilogia, mas semana que vem eu tento postar um deles. Essa trilogia não são escritos por Ed e Lorraine Warren, são apenas livros em que eles participaram, né? Essa aqui é a capa, como eu já tinha visto, esse crucifixo para cima, esse crucifixo de gosto para baixo. Essa aqui é a lombada com esses detalhes dourados. Vou tentar aqui refletir na luz para vocês verem. Dourada, o símbolo da caveirinha aqui embaixo, todos os livros da caveirinha, da Dark Side Books, também outro livro da Dark Side Books, todos os livros dela tem esse símbolo da caveirinha, fica muito bonito na estante, esse livro, fica extremamente bonito na estante, e o Wzinho aqui em cima de Warren, que são investigadores paranormais. A contracapa, muito bonita também, simples, porém muito elegante, porque ela mostra Ed Warren e Lorraine Warren. E o W aqui dos Warren, né? Aí a caveirinha do Darkseid. Esses aqui são os Ed e Lorraine Warren verdadeiros, tá, gente? Da história real. E aqui é o corte de página. Branquinho, amarelado, tranquilo. Dentro, gente, lembra que eu falei da experiência Dark? Que seria basicamente... uma linha de livros da Dark Side Books em que eles mandam brinde para os compradores. Quem compra só diretamente no site. Quem compra na Amazon, no Mercado Livre, vem o livro, mas não vem todos os brindes. Esse livro aqui, o Objetos Sobrenaturais, vinha com o terço que eu mostrei para vocês no último vídeo. Esse aqui não veio com brinde, porque ele já tinha passado da experiência Dark. Esse livro aqui, se eu não me engano, foi de 2015. Foi traduzido para brasileiro. Inclusive, a tradução é maravilhosa. Ele não faz parte mais da experiência Dark, porque ele já extrapolou o tempo, né? Mas ele vem com um brinde do livro, que você pode comprar na Saraiva, comprando nessa quarentena, então, comprando pelo Mercado Livre ou pela Amazon, você recebe esse cardzinho, que atrás
É uma fita, é uma parte de um tocador de fita. Não é um tocador, sabe aqueles passadores de filmes antigos? Onde eles botam, eles enrolam a fita aqui, aí eles vão girando, girando, girando e vai no refletor, vai passando na tela da TV. Eu acho que é isso, não sei, mas me parece muito com esses tipos de objetos antigos. E aqui vem a foto da Annabelle verdadeira, da verdadeira mesmo, na casinha de madeira com um crucifixo aqui em cima. Essa imagem, gente, ela pra mim, ela é bem profunda, porque a Annabelle do filme Annabelle, Invocação do Mal, ela é apavorante, sabe? Ela é apavorante, mesmo não se mexendo muito, né, no filme, mas ela é apavorante. Já a Annabelle verdadeira não, ela é assim, ela é de pano, tá vendo? Parece com a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela é fofinha, todavia, ela não é inofensiva. A história da Annabelle é tensa, né? Mas a história da Annabelle, tipo, é um grupo de pessoas, uma enfermeira, eu acho que eram as 2 enfermeiras e um garoto, moravam num apartamento em conjunto. E aí eles ganharam a boneca, ou eles compraram, não me recordo muito bem. Mas eles acabaram percebendo que eles botavam a boneca de um movimento, de uma forma, e chegava lá, ela estava com outro. Deixavam a boneca de braço cruzado, quando eles iam ver, a boneca já estava com os braços não cruzados, ou às vezes sentada, e a boneca era de pano, ela não ficava apoiada em lugar nenhum, ela estava sentada. Até que com o tempo ela começou a trocar de cômodo, eles saíam com ela na sala, voltavam com ela, estava no quarto, na cozinha, no banheiro, aonde você imaginar, mas ela não estava onde foi deixado. Parecia que ela fazia de propósito, sabe? Mas esse livro conta um pouco da história da Annabelle. O outro livro, Objetos Sobrenaturais, também conta a história da Annabelle, porque ele era um livro sobre objetos amaldiçoados. E a Annabelle é uma boneca amaldiçoada, uma boneca possuída. Então, ficou nessa, né? Deixa eu terminar de mostrar o livro para vocês. Aqui é a folha de guarda. Tem outro W dos Warren, mas vem escrito Warren dessa vez. Aqui tem uma serpente bonita, cheia de Ws em volta. E a fitinha do livro é vermelha. Lembra que eu falei pra vocês que pra mim a fitinha era uma coisa esteticamente muito agradável? Essa fitinha é muito bonita, vermelha. Aí no livro tem esse dourado e o símbolo da Dark Side Books, que é o símbolo da editora, que eu falei pra vocês, que lembra que todos os livros da Dark Side vinham com esse selo. Aí tem Ed Lorraine Warren, Demonologistas, que é o nome do livro. Tem essa arte, outra cobra. Não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes dessa página, mas são muitas de pessoas, como se fosse no limbo, sabe? Uma subindo em cima da outra, comendo a outra. Sinistro. E aqui, outra foto verdadeira do Ed da Lorraine Warren. Vou tentar folhear aqui o livro para vocês. Vou tentar folhear aqui de um jeito que não amasse o livro, né? Esse livro tem muita mais coisa escrita. A arte de cada capítulo é essa serpente, né? Aqui tem umas fotos reais das histórias deles, fotos que eles tiram, né, em cada casa assombrada, né, que eu não vou mostrar muito para não dar spoiler. Esse livro aqui é o mais maçante para quem não consegue ler sem gravura. Agora eu vou falar um pouco desse livro. Gerald Byton, eu acho que é assim que fala o nome dele, fez um ótimo trabalho com esse livro. Ele é um dossiê para quem quer estudar sobrenatural também. Aquele é para quem queria estudar objetos sobrenaturais especificamente. Esse é como você identifica uma possessão, como você identifica como a sua casa está sendo possuída. Mas eles contam mais, é como se fosse uma bibliografia do Ed da Lorraine. Agora vamos por partes. Ed Warren, ele quis ser demonologista.
por algum caso espírita que aconteceu no passado com os pais dele ou com algum parente dele, que eu não me recordo muito bem a história dele, porque o livro não foca muito bem. Mas ele acaba estudando demonologia. Demonologia é o quê? É o estudo do sobrenatural. Estudar tudo sobrenatural, como repelir, como prevenir, por que eles são atraídos, como que você pode prevenir que eles sejam atraídos, etc. A Lorraine, ela era clarividente. E a história dela me marcou muito, muito mesmo. Esse livro eu já li já tem uns 2 meses, 3. E a história dela me marcou muito porque foi uma história que me deu um choque. A história dela, ela estudava no colégio de freira. E aí elas começaram a plantar uma árvore no quintal, no pátio lá do colégio. E aí ela teve uma visão da árvore já grande, gigante. Tipo, a árvore já com copa e tudo. E aí ela ficou assustada com aquilo, porque aquela foi a primeira visão dela. E aí uma freira, que também devia ter um nível de clarividência, chegou nela e disse: minha filha, você viu essa árvore, não viu? Aí explicou para ela, não explicou muito bem, né, mas deu algumas instruções para ela, deixando a entender que ela era clarividente. E aí com o tempo ela foi usando isso para ajudar espíritos humanos a saírem, a seguirem para a fase da reencarnação, não sei, para a próxima fase da vida, ou da morte, no caso. E se no caso fosse um espírito inumano, expulsar para o inferno. Aí é que vamos entrar na questão. O que é um espírito humano e inumano? No livro diz que espíritos humanos são espíritos que passaram pela Terra enquanto vivos, depois que morreram estão vagando por aqui, coisa que não deveria acontecer. Porque às vezes a energia dele fica impregnada em algum objeto, casa ou alguém. Ou quando ele morre com algum sentimento bem presente, como raiva, ira. E a segunda coisa é os espíritos inumanos, que são espíritos que nunca vagaram pela Terra, ou seja, eles já nasceram mortos. Eles são demoníacos e são muito ruins. Agora, como você pode diferenciar um espírito humano e inumano? Como você sabe a diferença, o que um pode fazer que o outro não pode? Isso que estuda um demonologista. Não vou trazer aqui o porquê, ou como, né, que isso acontece, a diferença em um e outro, porque eu tô aqui para fazer uma resenha sobre esse livro. E o que eu poderia agregar à resenha desse livro? Esse livro fala sobre a história do Ed da Lorraine Warren. É mais, como eu falei, é quase uma autoescrita deles, é quase como uma biografia. Conta a história deles quando crianças, quando adolescentes, quando adultos, trabalhando até a velhice. Nessa época o Ed ainda era vivo, era antes de 2016. Então, eles mesmos, tem entrevista com eles mesmos. Como eles trabalhavam? Eles trabalhavam da seguinte forma. Eles chegavam na casa, gravavam a conversa. E, gente, eles gravavam a conversa, eles eram muito famosos. Eles chegavam a dar palestras na faculdade sobre demonologia, sobre espíritos, com vídeos e fotos, imagens, gravações. Na época eles gravavam uma fita. E aí, com essa fita, eles gravavam, faziam a entrevista com os moradores da casa para saber o quão grave era a situação, se não era inventada, né? Eles estudavam para saber se era verdade, eles estudavam para saber que tipo de espírito era, se era um espírito humano, inumano, etc. E nessa trilogia, o Ed Lorraine Warren, Demonologista, é o primeiro livro. Se você quer aprender sobre o Ed Lorraine Warren, antes de ler os outros livros como eu poderia ter começado pelos outros 2 livros que contam uma história única sobre uma família só. Ou começar por esse aqui. Mas eu preferi começar pelos demonologistas porque eu queria conhecer a história deles, saber de quem eu tô lendo, sabe? Quem eu tô lendo, saber o que eles fazem, me aprofundar mais sobre a vida deles. Pra mim foi uma matéria muito maçante, porque, como eu disse, não tem muitas ilustrações, eles só falam muito, tem muita escrita, preciso ver que a escrita é bem agradável também, o espaçamento é ótimo, a folha também é amarelada para descanso das vistas. Então é um livro ótimo para ler. Agora, esse livro não é recomendado para quem não gosta de livros com muita imagem ou com muitas páginas. Esse livro não tem, oh meu Deus, 300 e poucas páginas. Mas ele tem, por alto aqui, eu vou dar uma olhada para vocês, 268 páginas.
É um livro com 268 páginas, não são muitas páginas, mas por um livro maçante, é porque eles jogam muita informação, muita informação. Então acaba sendo um livro bem complicado para quem né, não gosta de ler muito. Mas ou então para quem esse tipo de leitura não é agradável. Para mim é super agradável, então é ótimo. Então, esse livro você pode comprar na loja da Dark Side Books. Eles fazem entrega por coisa própria. Eles têm uma própria empresa de transporte para poder fazer esses livros chegam para fazer o transporte rápido. Esses livros chegam em menos de uma semana, 5 dias úteis, 4 dias úteis. O meu primeiro livro chegou em 4 dias úteis, foi o recorde que bateu. O resto demorou 5 dias, o outro 7, mas o que demorou 7 dias acabou sendo só 4 dias úteis também, porque tinha sábado e domingo incluso, enfim. Esse livro, para você aprender sobre o sobrenatural, se você quer estudar sobre... Aqui no Brasil não tem muitas pessoas que estudam sobre o sobrenatural, mas lá fora existem diversos demonologistas. E Ed Warren e Lorraine Warren são os caçadores paranormais reconhecidos internacionalmente. Eles agiram no mundo todo, em diversos países, em diversos estados. Inúmeros municípios afora, enfim. São pesquisadores sensacionais. Eu recomendo esse livro para as pessoas que querem ler os outros 2 livros. E não comecem a ler pelo segundo e pelo terceiro. Porque cada um conta uma história diferente. Mas esse livro é essencial para que você entenda como cada espírito age. E como Ed e Lorraine agem em cada seção de cada família. Porque cada família, cada casa, cada estado, cada país, eles agem de determinada forma para identificar se é verdade aquilo dos moradores, se é mentira, se a ação, e se for verdade, se a ação é demoníaca, se é uma ação de espírito humano, ou se é só pareidolia às vezes, ou se é só histeria em massa. Eles têm que identificar. Porque a Igreja Católica não fazem exorcismos assim. Eles chegam, eles têm contato direto com a Igreja Católica, eles estudam o local, estudam a família, às vezes dura semanas, às vezes meses. Teve casos, como do terceiro livro, que foram anos que eles nem conseguiram resolver. Às vezes são diversos exorcismos na casa, em pessoas, e eles não conseguem resolver. E então eles, mesmo caminhando para a Igreja Católica, vêm fazer o exorcismo, não dá muito certo. Às vezes é muito perigoso, a pessoa morre no meio do exorcismo, por quando o exorcismo acontece na pessoa, quando não acontece na casa. Agora, existem 3 passos para um espírito entrar na casa. Um espírito inumano são... por último é a possessão. São 3... Eu não lembro direito quais são os 3. Eu sei que por último é a possessão da pessoa ou da casa. Eu acho que é aparição, opressão e possessão. Infestação. A infestação é quando... infestação, que é quando o espírito chega na casa. O espírito chega, ele é chamado. Como o espírito é chamado? A pessoa vai e joga um tabuleiro Ouija ou lê esse tipo de livro, já pode atrair esse tipo de energia. Então, ou acordar algo adormecido que já esteja na casa por moradores antigos. E essa infestação, o espírito chegou, infestou a casa, pronto, tá ali. Ele não tem controle sobre objeto nenhum, ele só está na casa. Tem controle mental sobre as pessoas, ilusão ótica e mental. 2, opressão. Ele começa a ter movimentos e a crescer dentro da casa, influenciando os moradores. E 3, a possessão, que é quando ele possui a casa de vez, que só sai com exorcismo, ou quando sai, né? Ou possessão de pessoas, que é muito mais grave e pode levar à morte da pessoa. E é isso. Esse vídeo foi mais para explicar como os espíritos agem. E fazer a resenha desse livro, como o outro, não posso fazer uma resenha sobre esse livro, porque é um livro que vai contar várias histórias diferentes. Ele vai contar tudo sobre os espíritos demoníacos e os não demoníacos, os inumanos, os humanos, os espíritos normais, as impressões, tudo sobre a Igreja Católica. Ele dá muita informação. E eu não posso fazer uma resenha dele
assim, por alto, porque ele também não tem uma história só, e cada vez que ele conta uma coisa, ele dá algum exemplo do que aconteceu com Ed Color e Warren. Então, se eu fosse citar cada exemplo aqui, esse vídeo vai ter mais de 20 minutos, já tem mais de 20 minutos provavelmente, mas vai ter muito mais do que 20 minutos, e eu não quero um vídeo de mais de 20 minutos, porque ninguém vai ver o vídeo inteiro, e eu preciso que veja o vídeo inteiro. Enfim, eu tô pensando aqui em quais os dias, encerrando por aqui, né, a apresentação, a resenha desse livro, eu quero perguntar para vocês quais os dias vocês preferem que saem livros, saem resenha ou saem vídeos, e que tipo de vídeos vocês gostariam de ver aqui. Eu vou gravar no mínimo um vídeo por semana ou 2, não tendo dia fixo para sair. E com esse mesmo conteúdo, sempre dark, sombrio, que é o tipo de conteúdo que eu gosto, não necessariamente sobre livros, mas das coisas dos meus hobbies, enfim. Eu espero que vocês curtam. Eu vou pedir para vocês encarecidamente, antes que esse vídeo fique enorme, que vocês curtam esse vídeo, dá um like aqui embaixo, comenta o que vocês acharam e comenta para mim ideias de que vocês gostariam de ver aqui. Quem puder, por favor, compartilhar esse vídeo, que vai me ajudar muito. Eu não quero dinheiro, eu não quero crescer, eu não quero virar o Whindersson Nunes. Eu só queria postar as minhas coisas que eu gosto. E gostaria de encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos pensamentos que eu. Que pudessem interagir comigo por esse meio de comunicação que é o YouTube. Muito obrigado, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo.